Quero estender meu cumprimento a todos, né? E estamos, então, Ô, Sofia, vai retomando a orar, nossa vamos? série. E hoje nós vamos falar a respeito... Nosso tema da semana passada ele é um tanto interessante, né? Porque nós estudamos a respeito da volta de Cristo. Primeiro foram os benefícios da vinda dele, né? E também estudamos sobre os efeitos da volta de Jesus, né? E hoje nós vamos avançar um pouquinho. Então, nós vamos fazer como sempre, fazer a nossa oração, pedir as bênçãos de Deus, né? Para que tudo possa ser bem compreendido, se torne bem claro para nós, ok? Vamos orar então. Quem ora por nós? Hoje eu vou pedir para a Lurdinha. Lurdinha ou Márcia? Márcia, você nunca fez oração, Márcia. Ora para nós, Márcia. Tem certeza que eu quero? Vai, Márcia, ora para nós. Eu prefiro que você faça. É, então tá bom. Vou pedir para a Lurdinha então, Lurdinha. Por favor. Amém. Vamos orar. Vamos lá. Vamos nossa cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui para agradecer o Senhor, primeiramente, e aprender a Tua palavra. Abençoe a vida do Olinto, dá a ele mais sabedoria do que ele tem, Senhor, para que nós possamos aprender mais da Tua palavra. Senhor, que nós possamos, Senhor, entender o que o Olinto vai nos ensinar. Que essa aprendizagem nos acompanhe e nos faça nos ensinar para sempre outras pessoas também, meu Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Bem, Amém. então, no último tema, nós falamos a respeito da volta de Cristo. Então, quais são as nossas considerações hoje? Jesus vai vir. Não é como eu mencionei, se nós estivermos preparados, ele vem. Se nós não aproveitarmos o tempo deste preparo, ele vai vir também, já está decidido. Isso faz parte da agenda de Deus, né? E se nós acreditarmos ou não, ele vai vir. Deus está, podemos dizer assim, dentro de uma linguagem humana, não é? Ansioso para colocar um fim no mal. Ansioso para que os filhos dele não sofram mais neste mundo, para que possam morar com ele nos céus. Então, Deus está com pressa de tudo isto, não é? E nós estamos aprendendo sobre os acontecimentos, né, de como nos prepararmos para encontrar com ele. Então, esta série aqui, ela visa isto, aprender a nos preparar para encontrar com o nosso Deus, porque este encontro é inevitável. É inevitável. Vamos ter que ter um encontro com Deus. E como é que nós vamos estar quando ele voltar? Né? Bom, então, Jesus voltando, nós vimos que ele tira das sepulturas aqueles que morreram fiéis a ele, fiéis aos princípios, né, de moralidade da lei de Deus, pessoas que aprenderam a amar a Deus e a amar ao próximo, a respeitar, né? Então, esses, mesmo que morram, né, Jesus vai tirá-los da sepultura na sua vinda em corpos perfeitos, corpos incorruptíveis. Não importa a forma que as pessoas deixaram este mundo, tá? Não importa a forma que elas morreram, elas voltam em corpos perfeitos. E aqueles que tiverem servindo a Deus neste mundo passam por uma transformação física, os sinais de cansaço, da idade, né, eles desaparecem. Né? Então, uma classe de ressuscitados em corpos perfeitos e uma classe de pessoas transformadas, né, vivos transformados, eles são ajuntados pelos anjos aqui e nós subimos para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Lembram que Jesus não pisa aqui quando voltar, né? Ele vem até as nuvens com milhares e milhares, milhões de seus anjos. É os anjos que descem para recolher os escolhidos. E nós vimos também os efeitos da volta de Cristo, que aqueles que não subirem não vão ficar vivos. A terra vai se tornar aqui um cemitério em aberto, com corpos insepultos. Não vai ter ninguém vivo aqui para recolher corpos e fazer sepultamento. Ninguém para velar corpos aqui. O que for de Deus, ele vai tirar. Então, os que não forem vão ficar aqui imortos. Tá? Agora, acontecendo isto, nosso destino é o céu. Então, o tema de hoje, como ele é um pouco
extenso, nós vamos dividir em duas partes também. Então, hoje vamos estudar a primeira parte, tá bom? Se nós indo para o céu, quanto tempo vamos ficar lá? Será que eternamente? É para sempre? Como é o céu? É um lugar literal? Como é lá? Será que é cheio de anjinhos, né, batendo asa, tocando harpa? Será que é assim? Que é assim que pintam o céu e os anjinhos também. Não é bem assim, né? Quanto tempo vamos ficar? Quais serão as nossas atividades nos céus? Ou não teremos nenhum tipo de atividade? Né? E as pessoas que morrerem agora na volta de Cristo, a Bíblia fala que vai ter uma ressurreição dessas pessoas, tá? Será que é uma ressurreição para uma nova chance, uma nova oportunidade? Será que é para isso? Ou é para o acerto de contas? E Satanás, que levou a raça humana a um desvio, será que ele vai sair impune de tudo isso? Não vai pagar por nada? E o famoso fogo do inferno? Tanta gente ensina isso, né? Que as pessoas ficam queimando num fogo que não se apaga, um fogo eterno. Será que é assim? Existe esse fogo de inferno ou não existe? Será que vão ficar queimando eternamente se existir? Então, são temas que nós vamos começar a estudar hoje. Ok? Então, nós vamos dividir o tema, mas vamos começar a estudar hoje. Tá? Pois bem, então, vamos ver primeiro como fica o nosso planeta depois da volta de Jesus. Certo? Então, você que está com sua Bíblia, pode abri-la aí, no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 25, versículo 33. Jeremias 25 e 33. Eu não me lembro, mas provavelmente esse texto eu já citei como um dos últimos textos do estudo anterior, tá? 25 e 33 de Jeremias. Nós podemos ver até o verso 31 também, tá? 25, verso 31. Vamos lá? Olha, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem uma contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. O Senhor tem um acerto de conta com todas as nações. É o juízo dele. E quem pratica perversidade vai passar pela morte, como já vimos que muitos vão morrer. Espada, nesse sentido aqui, é um símbolo de destruição, é um símbolo de morte. E quantos vão morrer? E o verso 33 diz: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Então, com a volta de Jesus, a terra se torna um cemitério em aberto. Corpos expostos, insepultos. Assim vai ficar o planeta com a volta de Jesus. Ao lermos no livro de Jeremias ainda, o capítulo 4 de Jeremias, tá? O capítulo 4, a partir do verso 23, são vários textos que nós vamos ler aqui, 4, versículo 23. Olha as informações que nós temos aqui. Diz o seguinte: o profeta olha e fala assim: olhei para a terra, e ela sem forma e vazia. Então ele vê a terra toda disforme, toda quebrada. Lembra que estudamos que com a volta de Cristo vai haver um grande terremoto, um terremoto como nunca houve. As placas tectônicas vão se romperem, tá? Nós não temos que temer, lembram? Os anjos vão estar nos tomando passos e transportando aqui. Não temos que temer esse terremoto, mas a terra vai ficar toda disforme e vazia. Não vai ficar pessoas vivas aqui. Olhei para os céus. E como é que o céu vai ficar? E não tinham luz. O céu vai ficar escuro. O sol vai deixar de brilhar. Nosso planeta vai ficar todo escuro. O sol não brilhando, é claro que a Terra congela. Isso aqui vai ficar tudo gelado, tudo frio. Tá? E o versículo 24. Olhei para os montes e eis que tremiam. E todos os outeiros, os montes mais leves, estremeciam.
olhei, estou lendo o verso 25 agora, olhei, eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Eu não vejo nenhum ser humano, nem mesmo um pássaro, uma ave aqui. Por quê? Tudo sobre a terra vai ser exterminado. Tá? Não fechem aqui, por favor, não fechem esse capítulo. Vocês podem contar comigo lendo Sofonias. Depois a gente vai voltar para cá, por isso que eu pedi para não fechar. Tá? Sofonias, capítulo 1, verso 2 e 3. Sofonias 1, verso 2 e 3. Se alguém achar aí, quiser ler esse texto, né? Depois eu volto na leitura maior. Tá? Sofonias 1, verso 2 e 3. Depois de Abacuque, tá bom? Sofonias 1, verso 2 e 3. inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Olha, exatamente um extermínio, diz a Bíblia. Nenhuma forma de vida fica aqui. Eu estudei Jeremias e ele não viu uma ave sequer, um pássaro sequer. Então o planeta Terra vai ficar sem vida depois da volta de Cristo. O que é dele, ele leva. O que não fez um pacto com ele, não foi obediente, desafiou o plano de Deus, isso não tem como viver no reino de Deus. Para criar problemas, causar dor novamente, não podem fazer parte dele. Tá? Então a Terra fica sem condições de vida. Agora, voltando para Jeremias 4, tá? Espero que tenham deixado marcado lá, Jeremias 4, nós lemos o verso 5, que ele não vê nenhum homem, nenhuma ave. O verso 26 agora, 4 e 26. Olhei ainda, eis que a terra fértil, as lavouras, né, era um deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Todas as obras existentes na terra não vão suportar a vinda de Cristo, o grande terremoto. Então, se tem um investimento que nós temos que fazer hoje, é no nosso caráter. Às vezes nós voltamos muito para investir em coisas deste mundo. Adquirir, 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 construir, construir, construir. Estamos às vésperas da volta de Jesus. Para quê? Investir nisto, desprender energia, recursos que poderiam ajudar outros, para estar adquirindo mais do que a gente precisa, para ser tudo jogado por terra aqui, tudo ser destruído. É assim que vai ser. Né? O versículo 27, assim, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, quer dizer, jogada ao solo. Tudo que existe jogado ao solo, destruído. Tá? Porém, não a consumirei de todo. O planeta em si não vai ser destruído, mas todas as obras que nela existem, né, devido ao grande terremoto que vai ocorrer, as pedras, né, com mais de 30 quilos caindo do céu, como vimos na lição anterior, nada vai ficar intacto aqui. Tudo vai ser atingido. E o versículo 28 vai assim, por isso a terra pranteará, os céus acima se enegrecerão, vai ficar escuro. Porque falei, resolvi, e não me arrependo, e nem me retrato, ou seja, não volto atrás. Deus não vai voltar atrás nesta decisão. Então, o que nos espera para frente? Esse mundo vai prosperar? Não, queridos. Tem pessoas que no plano para 2050, 2100, tirar isso da cabeça. Isso aqui não vai muito tempo, não. Estamos vivendo nos tempos da volta de Cristo e no fim de todas as obras existentes na Terra. Então, ele vem para tirar o que é dele. Tá? E não fica nenhuma forma de vida aqui. O planeta fica escuro. Tá? Forma de vida humana, animal, não fica. Tá? Mas quando olhamos para Apocalipse 20, os versos 1 a 3, Deus mostrou para João algo interessante aqui. Apocalipse 20, de 1 a 3, olha o que o apóstolo viu nas visões do futuro. 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui está falando da prisão de Satanás em um lugar chamado abismo. Tá? O versículo 3 fala assim, lançou-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. O diabo vai ser preso num lugar chamado abismo por um período de 1000 anos, e depois de 1000 anos, ele é livre, é liberto, mas por um período bem curto. Tá? A gente vai entender, na medida que a lição for desenvolvendo, a gente vai entender o porquê que Deus vai libertá-lo no período bem curto aqui. Mas ele é preso nesse lugar chamado abismo. Hoje, o conceito que temos, o conceito ocidental de abismo, se nós pegarmos um dicionário, nós vamos encontrar que abismo está relacionado a um precipício, não é? Um lugar fundo, não é? Mas o termo abismo, dentro das linguagens da Bíblia, também aponta para isso, mas traz uma outra conotação. Se nós pegarmos como o Novo Testamento está escrito na língua grega, no idioma grego, né? E se nós pegarmos um dicionário grego e procurarmos a palavra abismo, é lugar desolado, lugar destruído, lugar vazio. Este é o sentido da palavra abismo. E nós vimos agora mesmo que o profeta Jeremias, ele vê a terra o quê? Sem forma e vazia. Ele diz que a manifestação de vida vai assolar a terra. Tudo vai ser jogado por terra. Então, onde é que vai ser a prisão de Satanás? Neste planeta, neste lugar escuro. Se nós recorrermos a Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia descreve o planeta antes de Deus condicioná-lo para a vida aqui. Gênesis 1, 1 e 2. Olha o que lemos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como era no princípio? A terra, porém, estava sem forma. Sem forma e vazia. Sem condições de vida. Até que Deus condicionou a terra, deu forma à terra para que o ser humano vivesse aqui. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O abismo aqui, nesse sentido, é da linguagem do Antigo Testamento, da língua hebraica, aplica mares, águas profundas. Mas o texto fala que havia trevas. Antes de Deus dar a ordem para a existência da luz, né? Porque no versículo 4, no versículo 3, nós lemos, disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas antes disso era trevas. E como Jeremias descreve o planeta em trevas, depois da volta de Cristo, e também como um abismo, então é um lugar desolado, um lugar tudo destruído e escuro. Então, é nisso que Apocalipse 20, de 1 a 3, aponta, que a prisão de Satanás vai ser num lugar assim. É a descrição do planeta Terra depois da volta de Cristo. Então, aqui vai ser a prisão de Satanás por um período de 1000 anos. Então, a única forma de vida que vai estar aqui, sabe, são vidas angélicas. Seres humanos, animais, não vão existir. Até mesmo a vida vegetal. Porque se a Terra vai ficar 1000 anos sem luz, escura, sem sol, como é que os vegetais vão sobreviver? Não tem como. Então, os únicos seres vivos que vão estar aqui são seres angélicos, Satanás e seus anjos, tendo o planeta como uma prisão, não podendo deslocar para aqui para outros mundos, para outras galáxias. Aqui é a prisão, vai ser a prisão dele por um período de 1000 anos, tá bom? Inclusive no livro de Judas, aí pertinho do Apocalipse, tá? Esse Judas não é o que traiu a Jesus, não, tá? Esse é outro Judas que escreveu essa pequena epístola aqui. Judas só tem um capítulo, então o capítulo 1 aí, o versículo 6, mostra quem é que são os companheiros, vão ser os companheiros de Satanás nesta prisão. Judas 1, verso 6. Quiserem ler? Vou ler o link. Por favor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ah, então esses anjos vão ser julgados. Então, esses anjos vão ser os companheiros de Satanás aqui. É os anjos
que não permaneceram no céu, abandonaram o próprio domicílio, abandonaram as funções que eles tinham, os privilégios que tinham para agregarem à campanha de Lúcifer. E foi expulso de lá. Eles estão aqui na Terra, mas durante esses 1000 anos, esta vai ser a prisão de Satanás e todos estes anjos. Pedro também escreve isso, tá? Na segunda epístola de Pedro, nós voltamos 2 folhas na Bíblia aí, 2, 3 folhas, segunda epístola de Pedro, aí no capítulo 2, versículo 4, 2 e 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de quê? De trevas, lugar escuro, não é? Reservando-os para o juízo. Essa palavra inferno aqui, tá? Ela vem do termo tártaros. Nós temos outros termos para a palavra inferno dentro da Bíblia, né? Mas a palavra Tartus, a única vez que está na Bíblia é aqui, na segunda carta de Pedro, que significa lugar escuro. Então, Satanás e seus anjos. Assim como descreveu o Apocalipse, como descreveu o livro de Judas e como Pedro também descreveu. A terra será a prisão destes anjos por um espaço de tempo de 1000 anos. Bom, e nesses 1000 anos é o tempo que nós vamos ficar no céu. Enquanto a terra vai estar sem vida, com cadáveres congelados aqui, o sol deixando de brilhar, logo a terra esfria. Cadáveres congelados, demônios circulando nessa terra, não tendo pessoas, seres humanos para eles tentarem, tá? E nós vamos estar nos céus por este período. É por isso que Apocalipse, capítulo 20, o verso 6, 20, versículo 6, olha o que encontramos. 26. É bem-aventurado. O termo aqui, bem-aventurado, é do grego makarios, quer dizer, felizes. Tá? Felizes. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Lembra do estudo anterior, que a primeira ressurreição acontece com a volta de Cristo? Por que primeira? É porque vai ter uma segunda. A segunda ressurreição é daqueles que vão ficar aqui na terra mortos. Então, feliz é quem ressuscita na primeira vinda agora de Cristo. Diz que sobre essas pessoas, sobre estes, a segunda morte, lembrem sempre disso, tá? Próximo estudo vamos falar sobre isso. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e vão reinar com Deus e com Cristo durante quanto tempo? Como é que finaliza o verso 6? 1000 anos. 1000 anos. É os mesmos 1000 anos da prisão de Satanás, é o tempo que nós estamos nos céus reinando com Cristo. Reinar implica que nós vamos participar do governo de Deus. Deus vai nos dar algumas funções para nós estar 1000 anos ociosos no céu, não é, né? Alguma coisa nós vamos fazer ali. Nós vamos aprender um pouquinho o que vamos fazer nesses 1000 anos. Mas uma destas coisas é reinar como sacerdotes. O que é reinar como sacerdotes? Qual é o trabalho de um sacerdote? Em ser o mediador entre o ser humano e Deus. Tá? Só que esse trabalho de sacerdócio, de um reinado de 1000 anos, ele está relacionado a alguma coisa. Não fazer mediação por seres vivos, porque não tem como. Os vivos vão estar nos céus, estão com salvação garantida. E nem fazer mediação por quem morreu, porque não tem como mediar para quem morreu. Então, hoje, quem faz, por exemplo, um culto de adoração, uma missa relacionada ao 7º dia da morte de alguém, isso é uma mediação em favor de quem morreu. Isso não existe na Bíblia. Tá? Isso não está na Bíblia. Morreu, depois disso vem o juízo. Não tem como mediar. A pessoa escreveu a história dela quando em vida. Nada se pode fazer por aquela pessoa depois que ela morreu. É o juízo. Então, no céu, nós vamos estar agora lá como sacerdotes reinando por 1000 anos, mas qual vai ser a nossa função lá? Se nós lemos o verso 4, capítulo 20, verso 4 de Apocalipse, nós lemos: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de fazer o quê? De julgar. Então, nosso trabalho no céu é fazer um julgamento. Mas como é que é isso? Tá? Vamos prosseguir a leitura do verso 4.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Almas são seres vivos, tá? Bem como por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós vamos estar como sacerdotes, juízes nos céus. Aqueles que vão vencer o domínio da besta aqui, que não vão receber a marca da besta. Ok? Então, nós vamos aprender nas próximas lições, tá? Está na linha aqui para estudarmos quem é a besta do Apocalipse, o que é a marca da besta, tá? O que é a imagem da besta. Vamos entender sobre o número 666, está tudo na nossa linha de estudos, ok? Então, quem iniciou essa série conosco não pode interromper, viu, Mara? Para poder ter essas informações complementares aqui. Nós estamos nas bases aqui ainda, tá? Então, estudando a respeito dos céus... Curiosa. Sim, não é? Eu estou curiosa. Ah, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá? Então, nós vamos julgar, como diz o versículo 4. Julgar o que e quem. Olha, queridos, quando aquele que tiver o privilégio, né, desta graça de Deus, Deus está estendendo essa graça para todo mundo. Ele quer que todos nós sejamos salvos. E se nós ouvirmos a voz de Deus, demos aqui atenção àquilo que o Espírito Santo está falando conosco, né, para nos levar para lá, para nos salvar, quando chegarmos lá, nós vamos ter algumas surpresas. Tá? A primeira surpresa é o fato de nós estarmos lá. Já pensou? Podemos ver Deus face a face, olhar para nós assim e falar assim, puxa, nunca mais doença, nunca mais problemas, quem sabe, familiares, sociais, de ordem financeira, né? Problemas com a família, nunca nenhum tipo de problema. Não é? Vamos olhar assim para nós e falar, puxa vida, olha, eu não vou passar por doença, estou livre da morte, não vou temer a morte. Vai parecer um sonho, né? Parece uma utopia, mas é a realidade. A primeira surpresa é esta, vermos Deus face a face, sem merecermos. A gente não merece o céu. Nós só vamos para lá pela graça de Deus. Deus quer os seus filhos com Ele. Ele quer que a gente vá com Ele. Tá? Tem uma salvação que é um presente, e é graça. Então, essa primeira surpresa, estarmos lá sem merecer. Qual seria a segunda surpresa? Eu estou colocando segunda, pode não ser propriamente nesta ordem, tá? Mas vamos ter surpresas, né? Mas a outra surpresa é chegar no céu e encontrarmos. Nós vamos ver lá nos céus pessoas que, sob a nossa ótica, não mereciam o céu, né? A gente vai chegar lá e olhar algumas pessoas e falar, puxa, lá na Terra essa pessoa não valia, como se diz, uma cachaça da mais barata, né? E como é que está aqui? Olha, Deus é generoso mesmo, para fulano vir para cá. E tem pessoas que a gente conhece a história de vida, a gente não vê como é que a pessoa pode ser salva. Mas só Deus conhece os corações. Só Deus pode fazer a leitura interior de cada um. E tem pessoas que, por mais loucas que elas vivem aqui, mas quando a graça de Deus as alcançar, elas vão abraçar esta graça de uma forma tão forte, vão aceitar a salvação. Talvez não vão ter tanto tempo de uma vida cristã aqui, talvez uma vida curtinha cristã, mas uma vida de verdade, uma entrega verdadeira, de coração. E Deus conhece estas vidas. E, de repente, vamos deparar com alguém lá que aqui na Terra, pelo conhecimento superficial que tínhamos, a pessoa fala, não, se fulano está aqui, Deus é demais, é maravilhoso, trouxe fulano para cá. Mas uma surpresa pode não ser muito agradável. A surpresa de não encontrarmos, não vermos nos céus pessoas que, ao nosso ver, parecem santas aqui. Pessoas boas, que parecem tementes a Deus, que parecem sinceras, honestas, e muitos não vão estar lá. Sabe por quê? Nós não conhecemos ninguém. Tem pessoas que se escondem por trás da capa da Bíblia, atrás do nome de religião. A gente não conhece as intenções do coração. Quem sabe a ira que a pessoa guardava no coração, o ódio por alguém que Deus pediu para que perdoasse e não buscou a força para dar o perdão, né? Pessoas que, às vezes,
demonstram grande amor a Deus, mas não tem nenhum amor ao próximo. Pessoas que não valorizavam, quem sabe, o serviço de outro, não pagavam um salário digno, ou deixavam de pagar. Pessoas, lá no fundo, desonestas, briguentas, caluniadoras, mentirosas. Então, esse tipo de gente não tem como ver nos céus. Isso pode ser surpresa para nós. O que eu espero é que nenhum de nós tenhamos essa surpresa com gente próxima de nós. Que, infelizmente, até pessoas do nosso sangue, muitos, poderão não ir. De repente, eu procuro, quem sabe, alguém da minha carne, um irmão, um parente, um pai, uma mãe, eu não encontro lá. Aí, para que eu não fique questionando as ações de Deus, é porque Deus vai permitir que a gente faça um julgamento. Aí o anjo da guarda, que acompanhou a vida daquela pessoa desde o nascimento, com certeza ele vai estar triste também, porque esperava que aquela pessoa fosse para o céu. Então, aquele anjo, ele vai estar mostrando para a gente a vida secreta daquela pessoa. E todas as oportunidades que Deus deu para aquela pessoa, o quanto Deus investiu naquela pessoa, ela, infelizmente, não fez por quê? Não abraçou a graça de Deus. Então, pode acontecer que muitas pessoas queridas nossas nesse mundo, talvez a gente não encontre lá. Isso é triste, não é? É por isso que hoje nós temos que aproveitar o tempo da graça e compartilhar com esse evangelho com as pessoas. Nem que a nossa mensagem doa, nem que a nossa mensagem venha a machucar. Nós temos que procurar salvar nossas pessoas, quem é próximo, quem não é. Temos que salvar o máximo de pessoas aqui, chamá-las a uma consciência de pecado, a um arrependimento, porque a volta de Cristo vai determinar quem vai e quem não vai. Eu não quero julgar ninguém dos meus entes queridos no céu, falar assim, olha, não veio para cá porque eu não fiz a minha parte. Né? Ah, não veio para cá porque eu não tive coragem, quem sabe, de repreender aquele pecado da pessoa com doçura. Eu sabia que ela estava errada, mas eu nunca falei. E nós temos essa missão. Nós temos a missão de ajudar as pessoas a serem salvas. Então, essa é uma terceira surpresa. Mas diz a Bíblia que Jesus vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Então, todo sofrimento por perda, por separação, vamos ter Cristo para nos consolar lá. Tá? Então, no céu, nós vamos ter esse trabalho de julgar. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, aí no capítulo 6, verso 2 e 3, 1 Coríntios 6, verso 2 e 3, olha o que Paulo escreveu. 1 capítulo 6, verso 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha, nós não sabemos por quanto tempo a rebelião de Lúcifer e de seus anjos durou no céu. Nós não sabemos por quanto tempo Deus teve que tolerar todo o problema que Lúcifer deu lá. Mas a graça de Deus, né, tem um limite. E teve um momento que Lúcifer não pôde mais ficar. Lembra que estudamos que Miguel, Jesus, o expulsou de lá? Nós não sabemos todos os detalhes dos céus. Mas a Bíblia fala que nós vamos julgar até os anjos. A história dos anjos caídos, tudo que eles fizeram de maldade, de complicação no céu, vai ser passado por nós em detalhes. Vamos entender o que nós não conseguimos entender hoje. E nós vamos concluir que Deus foi justo. Mas antes que ser justo, ele foi misericordioso com Lúcifer e com seus anjos. Ele deu toda a oportunidade daqueles se arrependerem para poder permanecer nos céus. Da mesma forma que está estendendo a cada ser humano um tempo de graça, um tempo de oportunidade. Ele apresenta um chamado à mudança de vida, a um arrependimento, da mesma forma que ele fez com estes anjos. É por isso que Paulo fala que nós vamos julgar o mundo, todos aqueles que não forem, que for de nosso interesse em saber, lá os registros vão estar em abertos, para nós consultarmos como Deus foi generoso com aquela pessoa. E Deus vai mostrar para nós que ele não agiu com injustiça, de forma nenhuma. Que a pessoa não foi porque ela não quis ir. Deus não vai levar ninguém para o céu que não queira ir. Não é?
Então, nós vamos ter esse trabalho de fazer esse juízo lá, tá? Agora, esse nosso julgamento, ele é chamado em teologia de juízo comprobatório, tá? Juízo com provas. Porque Jesus, antes de vir agora, já está acontecendo um julgamento no céu. Nós vamos estudar sobre isso mais para frente, tá? É um juízo, nós chamamos de juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Cada caso já está sendo passado, avaliado diante de Deus, para ver quem é que ele vai levar. Então, quando os anjos vierem, os anjos já sabem quem é que eles vão recolher. Já está acontecendo uma avaliação lá. Agora, quando nós formos, nós vamos julgar, né? Mas o nosso julgamento é entender sobre o caráter de Deus, como Deus lidou com cada caso, e entender que Deus deu oportunidade. Mas o nosso juízo, que é chamado juízo comprobatório, juízo com provas, não vai mudar o que Deus decidiu. Não vai. Então, os perdidos continuarão perdidos. Tá? É só para entendermos sobre como Deus lidou com cada caso. Tá? Então, nós vamos julgar. O que mais vamos fazer nos céus? Nós não vamos ficar só lidando com casos de quem morreu. Claro que não. Fica uma coisa muito enfadonha, né? É um tempo de 1000 anos. É aqueles que foram de nosso interesse, vamos saber por que eles não foram. Pessoas de nosso conhecimento, né? Então, o que mais vamos fazer nos céus? Pois bem, então nós vamos avançar um pouquinho mais na Bíblia. Nos céus, nós vamos desenvolver também, porque nós temos limitações aqui, né? A palavra maldição na Bíblia significa limitação. Esse é o sentido de alguém que está maldito ou limitado, né? E a Bíblia menciona que as nossas ações, elas vão deixar de existir quando nós formos para os céus. Hoje existe um conceito de pessoas que são super inteligentes, né? Eles chamam de pessoas superdotadas. Esse conceito, ele não existe. Ele não é uma realidade. Pessoas dotadas em determinadas áreas, mas não em outras, né? Vamos pegar como exemplo aqui uma atleta do futebol, né? Como o Brasil é um país do futebol, fã de jogador de futebol, quase todo mundo fala, né? Vamos citar um bem conhecido aí, Neymar. Neymar, ele é um atleta, né? Que ele tem habilidades com o futebol, certo? Mas vamos dar para Neymar entrar dentro da área, quem sabe, da física, da biologia, não é uma área dele. Então, ele jamais seria uma pessoa superdotada em várias áreas, né? O superdotado é aquele que domina todas as áreas. Eu só vejo na Bíblia alguém que, para a época, era um superdotado, que era o rei Salomão. E podemos ter assim habilidades para algumas áreas, mas não somos superdotados, nós temos limitações. Tem gente, por exemplo, que às vezes ele tenta tocar um instrumento, ela gosta de música. Ela pega um determinado instrumento, quem sabe de teclas, de corda, né? E tenta, ela não consegue, não desenvolve, ela acaba encostando aquilo. Por quê? Ela tem dificuldades, tem limitações. Tem pessoas que deixam de estudar porque algumas disciplinas, né, escolares ou da faculdade barram aquela pessoa, ela não consegue enxergar, ela não consegue desenvolver em cima de algumas disciplinas. Então, ela acaba desistindo de estudar, porque tem limitações. Agora, a Bíblia fala que as nossas limitações todas vão acabar quando formos para os céus. Aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 22, de 1:3, diz o seguinte: então me mostrou o rio água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o céu é um lugar literal, aqui uma visão, né, do céu, do novo mundo, nova terra. Então, nota que é um lugar literal, onde tem rio, onde tem trono. O verso 2 fala assim: do meio da sua praça, tem uma praça lá, tá? No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, João, ele vê aqui no Apocalipse aquilo que está registrado em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus mostra a árvore da vida. Tinha duas árvores especiais no Éden, lembram? Entre tantas outras, tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. O que Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem era a árvore do bem e do mal. E eles pecaram nisso, né? Mas a árvore da vida é uma árvore que perpetuava a vida, não deixava degenerar, não deixava envelhecer,
eles não ficariam doentes, eles não morreriam. Essa árvore é vista nos céus. E esta árvore, na história da flora do mundo, nós não encontramos nenhuma árvore com esta semelhança. Uma árvore que a cada mês ela traz um tipo de fruto. 12 meses no ano, 12 frutos diferentes. Olha, laranjeira só dá laranja. E não é todo mês. Né? Ninguém vai colher goiaba de uma laranjeira, ela só vai dar laranja, a natureza dela. Esta árvore dá 12 frutos diferentes. Diz que até as folhas, elas são medicinais. E quando fala assim, que a folha da árvore é para a cura dos povos, não quer dizer que no céu vai ter doenças. A palavra cura aqui, tá? Ela vem do grego terapeia, manter saudável, onde dá origem a nossa palavra terapia, cuidados para manter saudável. Então, as pessoas que forem para o céu vão poder comer deste fruto, fazer uso das folhas, né? E não haverá envelhecimento mais, não haverá doenças mais, as pessoas não mais morrerão. Um dos privilégios que teremos ao estar nos céus é poder usufruir desta árvore da vida, tá? Inclusive, até o nosso físico, ele vai ser mais robusto, mais forte. O profeta Malaquias, quando lemos lá em Malaquias, capítulo 4, o versículo 2, e se nós lêssemos aqui numa versão de Bíblia mais antiga, né? Até mesmo João Ferreira de Almeida, corrigida, tá? Lá atrás o sentido mais original, né? Lá com o hebraico, tá? Malaquias 4, diz o seguinte, verso 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, na Bíblia antiga, assim, saireis e crescereis. Talvez você esteja lendo uma Bíblia que fala, saireis e saltareis. Mas na Bíblia antiga, saireis e crescereis, como bezerros soltos da estrebaria. Deus considera este mundo de pecado como um lugar onde se colocam muitos animais, uma estrebaria. E no lugar onde ficam muitos animais, é um lugar limpo? Claro que não, né? É cheio de urina do animal, é cheio de fezes. Então Deus está mostrando que esse mundo aqui é como um lugar impuro para nós vivermos. Ele vai nos tirar daqui na volta dele. Que nós vamos crescer nos céus. Saireis e crescereis. E livres, com o animalzinho livre. Vamos crescer. Esse crescimento é porque não vai ter mais limitações. Esse crescimento é tanto físico quanto intelectual. Os primeiros homens, quando lembra em Deuteronômio 3:11, lá em Deuteronômio 3:11, mostra aqui o registro de homens enormes do passado. Né? Lá fala de Og, o rei de Bassã, diz que esse homem tinha um porte físico aqui esplêndido. 3:11 diz, porque só Og, rei de Bassã, restou dos refaíns. Alguma Bíblia fala assim, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, a sua cama, leito de ferro, basalto, olha, material duro, não está porventura em Rabar dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura pelo côvado comum. A cama de Og tinha 9 côvados de comprimento. Um côvado é uma medida que se estende do cotovelo ao dedo mais longo da mão. Aproxima-se 50 centímetros. A cama desse homem tinha 9 vezes 50 centímetros, 4,5 metros. Por 4 côvados de largura, aproximadamente 2 metros de largura. Então, esse homem era muito grande. Ele tinha mais de 4 metros de altura. Hoje, as próprias escavações arqueológicas encontram fósseis humanos com mais de 3 metros de altura. Os homens eram maiores. Então, o pecado ele foi degenerando a raça humana, tanto na estatura, quanto em armazenar informações. As informações no passado eram passadas verbalmente, de pai para filho, em várias gerações. Hoje não tem que ser tudo escrito, tudo registrado. Senão se perde as informações com o tempo. É uma prova que o raciocínio do ser humano está diminuindo. Né? O tempo de vida diminuiu. Lá nos dias do salmista de Davi, lá no Salmos 90, verso 10, fala que a média de vida sadia naqueles tempos era de 70 anos. Quando passasse disso, é que viria o cansaço.
Até os 70 anos, naquele tempo, as pessoas viviam o vigor que se tem hoje, aos 17, aos 18. Essa geração é assim? Não. Hoje, pessoas novas têm que tomar vitaminas, remédios, já não tem aquela energia mais. Né? Então, nota que o ser humano foi perdendo a vitalidade, a energia. Tá? Então, no céu, ao tomarmos da árvore da vida, nós vamos ter um físico restaurado, conforme o plano de Deus, e vamos usar 100% de nosso quociente de intelecto, 100% de nossa inteligência. Hoje, conforme estatísticas, que o ser humano usa, em média, tá? De 5% a 13% do quociente de intelecto. Eu li um artigo uma vez que Einstein usava 5% do seu cérebro. Então, eu não devo usar nada. Não é? Então, nós, por mais que nós cheguemos a usar o cérebro hoje, que seja essa média de 13% até 15%, ainda é nada. Veja o que o ser humano pode fazer, consegue fazer no campo das ciências hoje, com este percentual de cérebro, de 13%. Faz muitas coisas. Imagine se usasse o 100%. Ainda bem que não usa. Num mundo de pecado, alguém que usa 100% do cérebro, ele escravizará a humanidade. Então, somente os salvos vão ter esse poder, né, de serem restaurados em seu corpo, em seu intelecto. A árvore da vida é um fim a todas as nossas limitações. Em Apocalipse 22, ainda, ao lermos aqui o versículo 4, diz que quando as nossas limitações cessarem, né, até o versículo 3 fala, nunca mais haverá qualquer maldição, verso 3, ou qualquer limitação. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Vamos ver Deus face a face. Na sua fronte está o nome dele. Olha, não é uma tatuagem gravada em nossa testa. Tá? A fronte, o lóbulo frontal, segundo a ciência, né, é onde se desenvolve o caráter. E o nome é símbolo de caráter. Tá? Quando nós conhecemos as pessoas pelo nome, né? Quando fala fulano de tal, quem te conhece, a gente logo identifica, fulano faz isso, fulano que é de tal profissão, fulano filho ciclano, a gente sabe quem é. O nome descreve quem a pessoa é. Se a pessoa é um bom caráter, a gente vai lembrar que a pessoa é uma pessoa de bem. Mas se for um bandido da vida, o que a gente lembra quando o nome vem à tona? Aquele fulano, aquela, viu que o nome mostra o que a pessoa é? Então, no céu, nós vamos ter o nome de Deus em nossa mente. Quer dizer, o caráter de Deus vai estar em nós. Vamos ter um caráter ilibado, sem tendências para o mal, cheio da bondade de Deus. A natureza corrupta, a natureza humana caída não vai dominar a gente mais. Nenhum sentimento vil vai fazer parte de nós. É uma natureza totalmente transformada. É por isso que nós vamos poder contemplar o nosso Deus face a face. Tá? Quando Isaías 65, verso 24, porque aqui, quando precisamos, né, estamos sempre em conexão com Deus através da oração. Né? Ou pelo menos deveremos estar, né, sempre em conexão com Ele. Isaías 65, verso 24, nós vemos que o nosso contato com Deus vai ser muito próximo, onde ele diz para a gente, 65 e 24, e será que antes que clamem, eu responderei? Olha, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Vamos andar lado a lado com o Senhor Jesus. Vamos perguntar para Ele o que nós quisermos perguntar. Tudo aquilo que nós não temos resposta nesse mundo, tudo pelo qual Ele permite te passar aqui, um dia Ele vai explicar para a gente por que Ele permitiu. Tudo isso. Vamos estar na presença. Qual que é Isaías 66, 4? 65, verso 24. 65, 24. Isso. O que mais vamos fazer neste 1000 anos? Apocalipse 14, versículo 4. Apocalipse 14, verso 4. O que mais vamos fazer? João vê aqui os salvos no céu, tá? O versículo 1 diz que ele vê esses salvos lá no monte de Deus, que é o lugar do trono. Mas o verso 4 descreve o caráter de quem vai estar lá. Verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são virgens, são puros. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens.
primícias para Deus e para o Cordeiro. E o verso 5 fala assim, e não se achou mentira na sua boca, não tem mancha, não tem mácula. João descreve pessoas nos céus, diz que aqueles que não se macularam como mulheres. Opa, talvez você se assuste, né? Pode pensar, bom, então é alguém que é um celibatário. Não, não, a Bíblia não está dizendo isso. O livro do Apocalipse é um livro de símbolos, tá? E quando Deus usa a figura mulher no Apocalipse, ele está descrevendo igrejas, tá? Até o próprio João, que escreveu o Apocalipse, aqui na terceira epístola dele, pertinho do Apocalipse, terceiro a João, olha o que ele escreve, o versículo 1. O presbítero, o pastor, o bispo, tudo sinônimo, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, também a todos que conhecem a verdade. E o verso 5 também. E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio que nos amemos uns aos outros. O presbítero, a senhora eleita. Por duas vezes, João chama aqui de senhora. Alguns teólogos afirmam que esta carta de João era pessoal, era para uma mulher mesmo, tá? Para uma família. E a maioria dos teólogos dizem que esta carta estava se referindo à igreja, tá? E casa as situações, mas pessoalmente tem mais coerência que seja com a igreja, a qual se refere como uma senhora. João usa a figura de uma mulher de respeito para representar a igreja de Deus. Mulher, em simbologia, representa a igreja. Paulo também usou essa figura. Lá em 2 Coríntios 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 2, Paulo escrevendo à igreja, fala assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Uma analogia que Cristo e a sua igreja, um casamento, uma aliança, um pacto, e usou a figura de uma moça pura aqui como símbolo da igreja. Então, mulher é símbolo de igreja. Tá? E quando vamos, então, para Apocalipse 14, 4, que João vê nos céus aqueles que não se contaminaram com mulheres, está afirmando pessoas que não se contaminaram com igrejas, mas elas seguem o Cordeiro, que é Cristo. O que isso nos traz? Quem é que vai estar nos céus? É quem segue a Cristo, não é quem segue igreja. É importante uma igreja na vida da gente? É claro que é. A própria Bíblia pede para nós congregarmos. Mas quando a voz da igreja, a voz do presbitério, a teologia da igreja está acima da verdade bíblica, fique com a Bíblia. Porque, às vezes, muitas coisas nós lemos na Bíblia, eu tenho alunos diversos que estudam comigo, e encontro muitos que, quando eu mostro verdades na Bíblia, eu vou lá consultar o meu pastor para ver se é verdade. Então, a voz do pastor está acima da Bíblia. Não. Se o Espírito Santo falou o seu coração, você entendeu o que está lendo, está claro para você, siga o Cordeiro. Continue seguindo a Jesus Cristo para poder ir para lá. Não deixe que a igreja desvie você da verdade. Isso é muito sério. E João vê aqui, a 14:4, os seguidores do Cordeiro aqui na terra, continuando a seguir o Cordeiro nos céus. Esse 14 aqui descreve já os céus, os salvos lá. Então, esses continuam seguindo o Cordeiro. Seguindo por onde? Seguindo exatamente por onde Lúcifer passou. Onde Satanás passou naquela campanha contra Deus, denegrindo o caráter de Deus, questionando o governo de Deus. Nós vamos passar juntamente com o anjo da guarda e com Jesus, nesse período de mil anos. Vamos visitando outros mundos, conhecendo nossos irmãos de outros planetas e testemunhando para eles como foi viver num mundo que se tornou cemitério universo, um mundo onde havia ódio, a violência, tudo isso que a gente conhece aqui, eles não conhecem lá. Então, nós vamos contar a nossa experiência para eles, a experiência do livramento. E vamos estar com o nosso anjo da guarda. O nosso anjo vai mostrar para a gente de muitos livramentos que a gente nem sabe. Lá a gente vai poder testemunhar nesses mundos. 1000 anos viajando. Olha que maravilha, né? Então, muita coisa nós vamos fazer nesses 1000 anos. Queridos, só que vai ter um momento, como a nossa estadia no céu vai ser 1000 anos, nós vamos ter que voltar para cá. A terra é o nosso lugar. Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, lá nas bem-aventuranças, Mateus 5,
versículo 5, Jesus disse qual é o lugar de nossa herança. Mateus 5, verso 5. Qual é o lugar de nossa herança? É morarmos no céu eternamente? Não, o texto diz, bem-aventurados os mansos, porque vão herdar onde? A terra. A terra. A gente vai ter que voltar para cá. Mas como voltar para cá? A terra escura, gelada, cheia de demônio, com cadáveres congelados aqui. Jesus vai ter que dar um jeito para fazer isso. É isso que vai fazer parte da lição da semana que vem. Que aqui é o nosso lugar. O Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16. Nós vemos também que a terra Deus deu para a gente. Aqui é o lugar de nós morarmos. Olha, os céus são os céus do Senhor. É o 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu São a ele... filhos do homem. Filhos do homem. Isso é para nós aqui. Mas a terra não vai ficar gelada por 1000 anos? Sim, somente por 1000 anos. Porque Deus não criou a terra para ficar assim, de forma caótica. Lá no Isaías 45, verso 18, Isaías 45, verso 18, de Isaías, olhem o que encontramos aqui. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse planeta Deus criou para nós morarmos aqui. E quando terminar os 1000 anos, nós deveremos voltar para cá, vir para este mundo, certo? Então, terminando os 1000 anos, Jesus vem para dar lições de vida a este planeta. Então, esse vai ser o assunto da semana que vem, tá? Então, semana que vem, a Bíblia vai mostrar para a gente o que vai acontecer com as pessoas que morreram, porque elas vão ressuscitar. Ressuscitar para quê? O que vai acontecer com Satanás? Então, tudo isso está no próximo tema, ok? Eu espero que a abordagem que fizemos hoje é uma abordagem que, se nós formos mais profundo, mais no núcleo, esse assunto se estende, uma hora não seria o suficiente. Olinto, semana que vem, Lurdinha vai esperar com ansiedade, porque igual você também perdeu um filho, ela perdeu uma filha muito querida, sabe? Então, ela... Eu compreendo a dor dela. A dor, isso. Então, né, fala um pouco sobre isso, Lurdinha. Tem esperança, fica tranquila. Olha, o estudo da semana que vem vai ser maravilhoso para nós que né, já partiram daqui. Vamos ter esse encontro. Aqui na Terra, Lindo. Hein? Nós vamos ter que construir casa novamente quando voltar. Sim. Vai ter um estudo de como vai ser a vida na Terra. Nós vamos ter esse estudo. A semana que vem a gente vê a história do diabo ainda, o que vai acontecer com ele. Depois, no outro estudo, vamos entender como é que vai ser a vida na Terra renovada. Então, vai ser um estudo maravilhoso. Muito bom mesmo. Tá bom? Eu acho que o nosso tempo expirou, né? Que pena, né? O tempo expirou. Mas temos esse encontro a semana que vem, né? Mas a minha oração é para que Deus nos fortaleça na fé, não deixe a gente cair no desânimo. Um minutinho. Laurinha, você quer perguntar alguma coisa? Sim, eu também estou ansiosa para essa semana. Eu não entendi. Porque, Laurinha, eu entendi também. Você fala muito rápido. O teu microfone está desligado, Laurinha. Na semana a gente vai continuar esse estudo? Sim. Sim, vamos continuar esse estudo. Hoje é só a primeira parte. Tá? Hoje é só a primeira parte. Vamos dar sequência semana que vem. Ok? Então tá bom. Olinto, eu queria pedir... Sim? Olinto, eu queria pedir para continuar orando por Luquinhas, porque ele pegou outra infecção no CTI, e assim, eu acho que o casinho desse ela vai complicando mais. Lá vai pegando infecção, e assim, ele já é especial, né, tadinho? Irmã, e assim, para a gente, né, colocar aí nas orações, né? Sim, certo. Eu vou colocar aí minhas orações pessoais, tá bom? Obrigada.
Mas, irmã, falta pouquinho, muito pouco, para o nosso sofrimento encerrar aqui. Pouquinho. Jesus está aí às portas, está chegando, né? Para nos dar paz no coração e acabar com a nossa luta aqui. Né? Linha, orar, a Ludinha trabalha até, dorme poucas horas por dia para ver se a mente dela passa rápido, justamente isso está falando. Mas ela continua uma pessoa que trabalha na academia, ela cumprimenta todo mundo. Ela me ensinou a todo mundo que eu encontrar na rua, mesmo pessoas que eu não conheço, a gente cumprimenta, né, Lourdinha? A gente fala bom dia, boa tarde. Muito. E que esse mundo, então, estamos só de passagem. Passagem, está terminando. Nossa jornada aqui está terminando. Né? Temos que conhecer pessoas pelo nome. Pelo nome, né? É verdade. Exatamente. Não pelo dinheiro, pelo nome. É verdade, é verdade. Isso mesmo. É um princípio maravilhoso, viu? Muito bom. Bem, queridos, encerrou nosso tempo, né? Eu gostaria de continuar aqui conversando, né? Mas eu sei que vocês têm um compromisso agora com família também e tudo, né? Eu estou saindo daqui para uma família que eu vou visitar para dar estudo. Depois eu me desloco para a igreja, para outra classe, que lá com 12 pessoas estão participando também, né? Então, eu chego em casa lá para as 9, 9 e pouco da noite. Mas no trabalho de Deus, tá? E nas orações de vocês, lembrem também do meu ministério, tá? Para que Deus continue me dando Isso é evangelizar, né, Olívio? Né? Isso é evangelizar, ensinar. Para continuar o trabalho. Né? Gente, que Deus abençoe a todos. Vamos orar, senhora Mara. Obrigada. Laurinha, agora eu peço para você orar, por favor, Laura. Deus, que estás nos céus, meu Deus, muito obrigada por esse estudo, meu Deus. Muito obrigada por nós termos aprendido a tua palavra, meu Deus. Abençoe todos que estão sofrendo, abençoe o Lucas, a Tânia, abençoe todos nós, abençoe esse estudo, meu Deus. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, uma tarde de paz para todos. Obrigada, Olito. Obrigada, Olito.